chega para mim para trazer a vocês a expressão do eu sou. E onde começa a expressão do eu sou? Começa quando você determina para a sua vida que você quer fazer as suas curas do quaternário inferior. E o quaternário inferior é o conjunto dos 4 corpos. Então, para que a gente possa transcender a matéria, é que é importante a gente fazer a cura do quaternário inferior, tá? Então, essa é a primeiríssima coisa que nós temos que dar atenção para fazer. E como faz isso, né? E como que faz isso? Então, o que acontece é que, à medida que a gente vai, digamos, descendo lá da consciência superior, né? Quando nós somos criados num estado bastante elevado de alta frequência e vibração, nós vamos fragmentando, né? E vamos criando corpos, tá? Então, somos uma luz, uma unidade lá na consciência superior, lá no eu sou. Vamos até o eu sou somente. Lá nós somos uma unidade com o eu sou. Então você tá lá, uma esfera de luz. Aí você fala assim, não, eu vou viver a experiência terrena. Aí você então precisa fazer o quê? O que é descer? É baixar a sua frequência vibracional. Isso aqui é descer. Chegar até uma consciência que não é essa consciência superior, para poder viver a experiência na terceira dimensão. Porque nós vamos deixando os nossos corpos, tá? Nas dimensões. E o que são esses corpos? São partes de nós, tá? Que nós vamos fragmentando, tá? Então a gente vai descendo, aí numa dimensão a gente deixa uma parte de nós, na outra dimensão a gente deixa outra parte, na outra a gente deixa outra, a gente vai deixando até que a gente chega, então, aqui na terceira dimensão. E aí, chegando na terceira dimensão, nós temos, então, o corpo físico, certo? E o corpo físico é a expressão mais... da frequência mais baixa possível. Quando o ser começa esse processo, ele começa esse processo de forma bem primitiva, em um mundo primitivo. Este planeta já teve, né, a sua época de mundo primitivo. Hoje não mais. Então, o que acontece é que hoje em dia os seres que descem da fonte vão começar o seu processo, eles começam em outros planetas, como seres primitivos, tá? Neandertal, né? Depois vem Homo sapiens, são esses níveis de consciência. Lá no primitivo, a consciência é puramente instintiva. O ser não tem consciência espiritual, não tem consciência de si mesmo enquanto indivíduo. Ele é coletivo, ele tem uma consciência coletiva. Eu fiz um post que traz exatamente esses níveis, tá? O homem primitivo, depois vem o homem em estado de despertar, aliás, o homem consciente, depois o homem desperto, depois o homem espiritual ou crístico, depois o homem divino e depois o homem Deus. Essa foi a descrição que eu trouxe através das orientações da fraternidade, da Ordem Kumara, né, por causa do método que eu trabalho, que é o método Kumara. Este método ele está sob a orientação da Ordem Kumara, né? Então, do jeito que eles escrevem lá, eu tenho que escrever aqui, digamos assim. Quando começa o seu processo de evolução, ali no primitivo, onde ele tem uma consciência coletiva. Depois, ele passa para essa outra consciência, que é uma consciência mais instintiva, tá? Então, ele tem essa ideia mais instintiva das coisas. Ainda também pensa muito no aspecto coletivo, né? Está começando a entender que ele é um indivíduo e não um coletivo, não é? O Homo sapiens, por exemplo. Bom, depois disso, vem o quê? Vem o homem consciente. Consciente de quê? Consciente de que ele é um ser humano, de que ele é um homem que tem inteligência, um homem, né? Homem, humanidade.
de que ele precisa desenvolver essa inteligência, essa capacidade de construir coisas, de mudar a sua vida, de progredir, de evoluir, de crescer, né? Então isso vai aumentando neste ser. Até que chega uma determinada encarnação que esse ser começa a ter um despertar espiritual, que é o que está acontecendo muito no nosso planeta. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas que encarnaram aqui estão, não vou dizer a maioria, né, gente, mas tem bastante gente aí que está, ou deveriam estar, né, despertando, ok? Despertando para o quê? Despertando para a informação de que você não é apenas este ser físico, tá? Você é também um ser espiritual. Existe esses corpos que eu disse para vocês, existe uma consciência que pode ser expandida, certo? Então é isso que acontece no ser desperto. E aí começa a jornada deste ser, né? O ser que vai despertando. E para que ele cumpra, digamos assim, essa fase do ser desperto, ele precisa fazer a cura do quaternário inferior, que é o que eu comecei falando no início da live. Nós temos, então, os corpos que a gente vai deixando e, então, eles vão ficando fragmentados, né? Porque a gente vai descendo da fonte e vai deixando um pedacinho de nós, como eu disse aí no início, para a gente, digamos, saber o caminho de volta, né? Ou seja, o seu corpo emocional, o seu corpo mental, o seu corpo pode ser chamado de etérico, perispírito, elétrico, né? Estes quatro, e o seu corpo físico, né? Esses quatro corpos estão desfragmentados, estão fragmentados. O que é isso? Não estão unidos, não estão se comunicando bem, não estão em harmonia entre si, e muito menos em harmonia com o universo, com a ordem divina, com a lei divina, com a justiça e sabedoria divina. Então, este ser humano, que era primitivo, depois começou a entender que não existia não só um coletivo, mas ele poderia ser um indivíduo, depois passou para o instinto, depois passou para a consciência de si mesmo e agora está no movimento de despertar. Ele precisa unir estes quatro corpos. Quando eu estou falando aqui para vocês, que vocês que estão me acompanhando possivelmente têm uma visão espiritual das coisas, você vai entender que é o corpo mental inferior, o corpo emocional, já deve ter ouvido falar, se o pessoal aí desconhece, me avisa. E, como eu disse, o corpo etérico, o elétrico, né? O corpo emocional e o corpo físico. Para aqueles que não têm conhecimento sobre isso, podem também chamar de campo, pilares, né? Então, campo mental, campo espiritual, campo emocional, né? A psicologia trata mais nesse sentido. Então, estes quatro campos ou estes quatro corpos estão em desarmonia. Eles, quando conversam um com o outro, eles começam a ter alguns problemas. Por isso que o ser que está nessa consciência em movimento de despertar está normalmente em conflito consigo mesmo, né? Com algumas crises existenciais, vivencia experiências ali do que a gente chama de noite escura da alma, né? Antes de entender que ele está num processo de despertar, também tem isso. Mas não se importa muito, acredita que é assim mesmo. Né? E vai levando a vida. Mas chega um momento que acontece algum fato que a pessoa fala, opa, não dá para continuar desse jeito. E o nosso planeta atualmente está proporcionando muita energia para que isso aconteça com a maioria dos seres. Nem todos vão sentir isso, vão perceber isso, nem todos que perceberem e sentirem vão dar continuidade, cada um tem o seu tempo, o seu processo, do jeito aí que for possível para cada um. Mas fato é que o tempo está se esgotando, né? O que a pessoa consciente de que precisa sair deste estado, ela precisa fazer? Curar o seu quaternário inferior, esses quatro corpos. O que é curar? Por eles estarem fragmentados,
O que é preciso fazer? Olhar para cada um deles, verificar o que existe nesses corpos de informação, fazer a limpeza das informações que não são legais, não são benéficas, não são positivas, estão limitando o processo desse ser, e depois disso, então, começar o processo de unificação desses corpos, que é onde normalmente a gente escuta a ideia de falar que a gente tem que ser um, né? Aquela ideia de somos um, nos unificar a fonte, nos unificar uns aos outros. Se a pessoa não unificou nem os 4 corpos inferiores, só falar não vai adiantar, né? Não vai acontecer. Existe uma questão bastante relevante nesse processo.